Nesse vídeo, o meu objetivo é falar sobre a queda da terceira peça da instalação dessa recessão. Nós vamos falar sobre o balanço das empresas. Ontem saiu o balanço da Meta, uma importante Big Tech que estava aí com todo mundo com os olhos em cima dela. O balanço veio negativo, mas mesmo assim as ações dispararam. O que está acontecendo, Gabriel? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar de Big Techs americanas e também a gente vai falar de Brasil, porque também saiu balanços de bancões brasileiros que não vieram nada bem. Cola comigo até o final que vai valer a pena, já vai deixando o seu like e vamos compartilhando a tela aqui. Antes, respondendo aqui a questão do Leandro, que ele perguntou, né, para falar sobre a dívida da Ambev, que tá igual a Americanas. Eu quero trazer um vídeo aqui no canal aberto, Leandro, falando sobre esse tema, mas antes eu quero encontrar as opções de put para os membros do canal. Nível 3, se eu encontrar essas opções de put para apostar contra a Ambev, aí eu vou trazer para os membros do canal, vou comentar o assunto, e aí eu trago aqui, confirmando, né, que se eu conseguir ou não encontrar essas opções, quando o mercado abrir hoje, e aí a gente aprofunda esse tema aqui no canal aberto, ok? Mas realmente é treta atrás de treta aqui no Brasil, beleza? Ontem lá no meu Instagram, para quem ainda não me segue, GS Pelissaro, ontem eu dei recomendação de filmes para vocês assistirem, entenderem, né? Quando eu falo em short squeeze e tudo mais, eu tenho esse filme aqui, pessoal, muito legal para recomendar para vocês, tá? Para vocês entenderem quem joga AM no ventilador, como funciona essas chamadas de margem e tudo mais, isso aqui é muito interessante para você entender, né? Por que eu acredito que se der uma treta lá no S&P, isso pode refletir em várias classes de ativos, inclusive em ativos brasileiros, que a galera vai vender tudo. E com o filme Margin Call você vai entender melhor isso, ok? Mas vamos lá, vamos entender então o que está acontecendo com a macroeconomia, o que está acontecendo aí com as Big Techs, porque olha só, pessoal, a Meta, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, ela divulgou ontem os resultados financeiros do quarto trimestre de 2022. E a receita dessa Big Tech fechou em 32,1 bilhões de dólares, diminuindo cerca de 4% em relação aos 33,7 bilhões alcançados no último trimestre de 2021, comparando com o mesmo período. Então, queda de 4% na receita aí da Meta. Só que o que pegou mesmo foi a margem, né? O lucro líquido da companhia. Então o lucro líquido da empresinha aí do Zuck, do Marquinho, recuou, pessoal, nada mais nada menos do que 55%. Então queda no lucro líquido de 55% na Meta, gente. Quando comparado ao último trimestre de 2021, que passou de 10,3 bilhões de dólares para 4,7 bilhões em 2022. Então queda, pessoal, de 55% no lucro líquido, isso aí é muito considerável. Isso bate com o que eu venho antecipando para vocês há meses. Há meses eu antecipo que nós veríamos uma queda no balanço das empresas. Nós iríamos ver as margens dessas empresas caindo, apertando cada vez mais, tanto pela questão da inflação, tanto também pela questão da recessão, né, que está se instalando. Então, abram os seus olhos aí para entender o que está acontecendo. E aí, compartilhando a tela aqui, nós vamos dar uma olhada no preço da Meta, porque mesmo o balanço vindo negativo, apresentando um lucro líquido muito inferior, as ações estavam subindo. Então, qual que é o sentido? Vou explicar aqui para vocês. Primeiro, pessoal, eu vou traçar um Fibonacci aqui, do fundo até o topo aqui da Meta, e a gente vai ver que a Meta corrigiu a região de 0,786 de Fibo, então foi uma correção considerável. Se a gente pegar aqui, então, a Meta corrigiu cerca de 77%, né, pessoal? E agora com essa última alta, ela tá caindo aí 60%. Então, foi uma das empresas que mais corrigiram aí. O mercado já descontou bastante aí essa treta lá nos preços da Meta, né, pessoal? E agora, o que a gente tá vendo aqui? Nós estamos vendo o preço corrigindo aqui essa tendência de baixa, corrigindo para a região de 0,618. O que eu quero ver aqui nos preços da Meta? Eu quero ver se ele vai ter força para romper essa região de 0,618 ou se o preço vai apenas respirar, vai apenas fazer uma correção para 0,618 e depois vai voltar aqui a retestar regiões abaixo, tá? Então eu quero ver isso aqui no preço nos próximos dias, se a Meta vai conseguir ter força de romper 0,618. Fundamentalmente falando, a terceira peça está caindo, a gente ainda vai ver as demissões,
A gente já vê, na verdade, as demissões acontecendo nas Big Techs, porque as Big Techs, elas são mais frágeis. Então, o que a gente vai ver nos demais setores, a gente já consegue antecipar nas Big Techs. Porque as Big Techs sendo mais frágeis e necessitando de um ambiente de mais estímulo e tudo mais, elas acabam sendo as primeiras empresas a terem correções, a se fragilizarem, a demitirem, mas também são as primeiras empresas a entregarem lucros, né, pessoal? Então as Big Techs são as empresas que primeiro sofrem, mas também são as empresas que tendem, né, a serem as primeiras que vão dar um boom no próximo ciclo. Então observar isso, também observar as oportunidades que podem estar se abrindo. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer nos demais setores que vão, né, reagindo de maneira mais atrasadinha, digamos assim. Então aqui, pessoal, na questão da meta, tá dito, tem que olhar aqui essa região de 0,618, como é que vai ser o comportamento. E fundamentalmente falando também, pessoal, essa elevação no preço da meta está relacionada que ela anunciou que vai fazer uma recompra colossal dos próprios ativos. Então a meta teve prejuízo, o mercado poderia se desanimar com isso, só que a meta anunciou que ela vai recomprar 40 bilhões das próprias ações. Isso incentivou muito também o preço aí da meta subir. Mas é um crescimento saudável, a empresa está crescendo, é uma empresa growth, ainda justifica o preço da meta. Será que ela ainda tem muito a crescer? Então, é isso que às vezes eu me questiono, tá? Porque as empresas growth, primeiro, elas precisam de um cenário de expansão muito grande e elas têm que ter margem para crescer. Para onde o Facebook vai crescer, será? Para onde o WhatsApp vai crescer? Todo mundo já tem, né? Então, eu quero observar isso, principalmente olhando aí a questão do metaverso, que pode ser o que ela vai se diferenciar ou não no futuro, né? Mas aqui, falando de curto prazo, para mim não viajar muito, e para a gente falar da questão aí dos bancões e tal, o que fez as ações subirem foi uma recompra de ações. Então a Meta, ela está recomprando os próprios ativos, reduz a oferta no mercado, isso faz os preços aí também subirem, né, pessoal? Recompra de 40 bilhões de dólares. Você acha que isso é saudável ou não? Aí, deixa aí a sua opinião nos comentários, beleza? Antes de falar aqui dos bancões, pessoal, eu quero olhar aqui a questão do S&P para mostrar para vocês essa correção de Fibonacci, aonde que daria. Se a gente pegar do fundo do crash de 2008 até o topo, a correção, pessoal, de 0,618 seria no fundo do vírus, no fundo do vírus em 2020, tá? Em 0,618, e a região de 0,786 seria no topo lá do subprime, tá? Gabriel, vamos traçar aqui o Fibonacci então, do topo do subprime até o topo do movimento atual. Aí a correção de 0,786 seria no fundo da Covid e o 0,618, que seria a região que eu acredito que a gente poderia ver o S&P vindo, seria ali na casa dos 2.800 pontos, tá? Então por isso que eu acredito que ainda a gente pode ver uma correção nos demais mercados muito parecido com o que aconteceu nas empresas de tech, tá? A tech, ela antecipa o movimento, tanto é que a gente vê demissões e tal nas techs, mas nas demais empresas isso ainda não se fragilizou. Então as techs, elas geralmente antecipam alguns movimentos, tá? É isso que eu quero observar. Bom, a gente não vê só as empresas tech aí tendo queda nos balanços. Os bancões também estão sangrando. O Santander, por exemplo, lucrou 1,69 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022. Só que teve uma queda anual de 56%. E foi bem abaixo do consenso do mercado. O lucro esperado era de 2 bilhões 864 milhões de reais e veio 1 bilhão 690 milhões de reais. Então veio aí metade, né, do que era esperado, pessoal. Então isso já representa justamente o que eu vinha falando para vocês de menos lucros, de contração. Isso vai refletir a recessão e você não pode ignorar a queda da terceira peça. Lembrem-se, a queda da terceira peça vai empurrar a quarta e a recessão está se instalando. Isso deve refletir ainda nos preços, pessoal. As Big Techs, sim, elas estão adiantadas, mas muitas empresas ainda não precificaram esse problema, na minha opinião. Então, pessoal, mais aí um exemplo
de contração, de queda nos lucros. E, né, mais uma vez, a gente vem acertando aí os movimentos. O problema é que os grandes ciclos são demorados, tem que ter paciência para que eles se concretizem, né, pessoal? Post do Tavi Costa para complementar essa questão. Cada vez que os dados de novos pedidos manufaturados atingiram os níveis atuais, tem aqui uma linha amarela, né? Então a gente está atingindo justamente esse nível aqui esse nível importante, né, de alerta. Então cada vez que os dados de novos pedidos manufaturados atingiram o nível atual, houve uma contração econômica significativa. Ou seja, a partir de agora, a partir de quando ele atinge o nível que nós atingimos agora, a partir de agora, poderíamos, olhando o passado, acreditar que a gente ainda vai ter uma contração econômica significativa. Justificando justamente o que eu expliquei para vocês, que a gente ainda pode ter mais balanços de empresas vindo ruins nos próximos trimestres, por consequência da recessão que está se instalando. Em vídeos passados eu já trouxe que as pessoas estão ficando sem dinheiro, as poupanças estão nas mínimas e o endividamento do cartão nas máximas. Então isso significa que o consumo deve começar a sofrer. Então quando acionamos o recente sinal de inversão da curva de juros, a discussão é simplesmente ridícula, enquanto a configuração de hoje como Goldilocks. Para mim, né, para o Tavi, isso parece ser outro bear market rally sobrecomprado, pronto para entrar em queda novamente. Essa é a visão do Tavi Costa, que bate, né, muito também com a minha visão. Eu acredito que nós estamos em um momento de negação do mercado, o mercado está negando os fundamentos, está negando que a economia de maneira geral vai contrair, e muitos setores ainda não precificaram esse problema todo. Muitos setores ainda estão aquecidos, pessoal. E a gente deve ver nos próximos meses essa consequência da recessão batendo no mercado de maneira geral. E aí sim a gente poderia ver uma correção aqui no S&P, por exemplo, de 0,5, que queria levar o S&P para 3.200 pontos e, quem sabe, se for um pouco mais agudo a questão, para 0,618. Num cenário mais pessimista, 0,786, que seria o fundo lá do vírus, né, pessoal? Que se você olhar a loucura que fizeram de 2008 para cá, a expansão monetária que aconteceu de lá para cá, corrigir fundo do vírus até que não seria, né, tão assustador assim. Então aí, pessoal, Big Techs com os lucros caindo, os balanços das Big Techs estão sendo revisados para baixo e o dos bancões também. Isso já a gente havia antecipado, não nos surpreende. Quem é nosso membro, quem é aluno, não está surpreso, isso já era esperado, mas parece que é apenas o início. Essa que é a grande questão. Ainda existem fundamentos econômicos que podem apontar que a gente pode ver mais quedas. E se o movimento pré-crash de 2001 e 2008 estiver se repetindo, nós ainda estamos na fase de negação e a gente pode ter ainda muito mais quedas no mercado. Se você ainda não assistiu esse vídeo pré-crash de 2001 e 2008, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Ele está imperdível. E esse movimento de alta que a gente está tendo agora pode ser um movimento para prender as sardinhas no topo, igual aconteceu em 2001 e 2008, pessoal. É um movimento que está se repetindo e lá nesse vídeo eu vou aprofundar a questão desse movimento e vou te mostrar na prática lá no gráfico. Os links para você continuar maratonando estão aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo engrandeceu algo na sua vida, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha aí para todo mundo nos grupos do WhatsApp. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!